Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de máquinas elétricas do curso de Eletromecânica. Hoje nós iremos falar sobre as falhas em motores elétricos, então fique ligado. Praticamente todo o movimento mecânico que é realizado numa planta industrial tem como origem o rotor de um motor. São eles que colocam as linhas de montagem para andar e dão vida aos braços robóticos e às máquinas de automação. Os motores são utilizados em todos os lugares e em ambientes industriais e estão ficando cada vez mais complexos e técnicos, às vezes tornando-se um desafio mantê-los funcionando com desempenho máximo. É importante lembrar que as questões relativas às causas de falhas de motores elétricos e componentes não estão restritas a um único domínio de especialização. Problemas mecânicos e elétricos podem levar a falhas do motor e ter o conhecimento certo pode significar a diferença entre o tempo de inatividade caro e o melhor uso do aditivo. A quebra do isolamento e o desgaste do rolamento são as duas causas mais comuns de falhas do motor, mas essas condições surgem por muitas razões diferentes. Vamos falar hoje, vamos demonstrar como detectar as causas mais comuns de quebra do isolamento e desgaste dos rolamentos para detectar as falhas com antecedência. Problemas mecânicos e elétricos podem fazer o motor falhar e causar paradas na linha de produção. Nesse sentido, é fundamental conhecer as principais causas das falhas e saber como evitá-las. Não há fábrica no mundo que não use extensivamente os motores elétricos. Eles são os responsáveis por colocarem as fábricas em movimento. São eles que impulsionam as correias transportadoras, acionam linhas de montagem e dão movimento às juntas robóticas instaladas ao longo da linha. Então, é fundamental se ter um programa de prevenção e manutenção para prevenir as falhas. Por ser uma peça tão importante na indústria, é fundamental ter um programa de prevenção e manutenção com o objetivo de prevenir as falhas mais comuns. Os problemas podem ter origens diversas. A maioria pode ser evitada com um bom programa de manutenção e equipe bem treinadas. Vamos conhecer algumas falhas mais comuns dos motores elétricos. A primeira falha listada aqui é a do overload ou sobrecarga. Então, a sobrecarga acontece quando o motor é exigido além do seu torque nominal. Essa situação faz com que a corrente elétrica de operação seja maior do que a normal, causando sobreaquecimento. Com o motor trabalhando a temperatura mais alta, sua vida útil diminui consideravelmente, dependendo do nível de sobrecarga. O dispositivo de produção do circuito que alimenta o motor será acionado, dando origem a uma parada inesperada na operação daquele motor. Sobrecarga do motor ocorre quando o motor está sob carga excessiva. Como falado, os principais sintomas que acompanham a sobrecarga do motor são consumo excessivo de corrente, torque insuficiente e superaquecimento. Calor excessivo do motor é uma das principais causas de falhas do motor e também de queima. No caso de um motor sobrecarregado, componentes de motores individuais, incluindo rolamentos e enrolamentos do motor e outros componentes, podem estar funcionando bem, mas o motor continuará a funcionar quente. Por essa razão, faz sentido parar e começar a solucionar o problema através da verificação da sobrecarga do motor. Qual o impacto causado sobre isso, com essa sobrecarga? Acontece um desgaste prematuro do motor elétrico e componentes mecânicos que levam à falha permanente. A causa número 2 aqui é o desalinhamento, o desalinhamento é um causador comum de falhas em motores elétricos e acontece quando o eixo de acionamento do motor, o rotor ou a peça de acoplamento não estão corretamente alinhados com a carga. O desalinhamento no caso, resulta na transferência de esforços mecânicos que são prejudiciais ao motor, aumentando o desgaste e a carga mecânica aparente. Outro efeito indesejado é o aumento da vibração, tanto na carga como no próprio motor. O desalinhamento ocorre quando o eixo de acionamento no motor não está em alinhamento correto com a carga, ou o componente que acopla o motor com a carga está desalinhado.
Muitos profissionais acreditam que um acoplamento flexível elimina e compensa o desalinhamento, mas um acoplamento flexível só protege o acoplamento de desalinhamento. Mas aí tem que estar alinhado, né? Alinha ele e tal. Se você colocar desalinhado, já era. Ele não vai retirar aquele desalinhamento, não. Ele só vai não vai permitir com que esse motor desalinhe se você colocar ele alinhado, correto? Mesmo com um acoplamento flexível, um eixo desalinhado irá transmitir forças cíclicas prejudiciais, né, ao longo do eixo para o motor, que conduz ao excesso de desgaste do motor, aumentando a carga mecânica aparente. Além disso, o desalinhamento pode alimentar uma vibração tanto na carga como no eixo de adicionamento do motor. Existem alguns tipos de desalinhamento. Por exemplo, tem o desvio angular, né, é das linhas centrais do eixo que se cruzam, mas não são paralelas. Tem o desalinhamento paralelo do centro para o eixo, que são paralelos, mas não são concêntricos. E desalinhamento composto é uma combinação de desalinhamento paralelo e angular. Então, nota-se que a quantidade quase na totalidade do desalinhamento é desalinhamento composto, mas praticamente falam de desalinhamento como dois tipos separados, porque é mais fácil de corrigir com um mau alinhamento, tratando os componentes angulares e paralelos separadamente. O impacto que causa no desalinhamento é o desgaste prematuro em componentes de transmissão mecânica que leva às falhas prematuras. Mas aí pergunto, como o desalinhamento de eixos ocorre e quais os perigos para o seu equipamento, né? O desalinhamento do eixo é considerado a segunda fonte de vibração mais prevalente após o desbalanceamento, o qual ocorre devido ao mau alinhamento entre peças correspondentes, como metades de acoplamentos, eixos, polias e assim por diante. De maneira mais técnica, o desalinhamento pode ser definido como uma condição quando a linha central geométrica de dois eixos acoplados não coincide ao longo do eixo de produção, na rotação, né? Esses desvios podem apresentar-se três formas distintas, como falei lá atrás, vamos ver novamente aqui, né? Tem o desalinhamento paralelo, né? Paralelo aqui, o desalinhamento angular ou axial, né? O paralelo ou radial, o angular ou axial e o desalinhamento combinado, né? Correto? Então, o desalinhamento paralelo ou radial acontece quando as linhas de centro dos eixos estão paralelamente afastadas. Por outro lado, no caso dos desalinhamentos angulares ou axiais, esse desvio é observado pelos ângulos formados entre a linha do centro e os planos do espaço, é o desalinhamento combinado. E a mais comum das situações ocorre justamente quando existem desvios paralelos e angulares em um mesmo conjunto de linhas de centro. No caso de alinhamento de eixo em geral, acoplamentos rígidos e flexíveis podem ser empregados, embora o acoplamento flexível seja preferível por compensar parte do desalinhamento. Então existem padrões geralmente aceitos para o desalinhamento do eixo com vários tipos de acoplamentos, de forma que é de extrema importância ter as linhas do eixo alinhadas o mais próximo possível, correto? Os alinhamentos de eixo e suas importâncias, né? Segundo a pesquisa realizada com participantes, em sua maioria de profissionais de manutenção de confiabilidade da International Maintenance Conference na MC 2012 sobre falhas mais recorrentes de máquinas, os desalinhamentos se destacam em primeiro lugar ou dentro das margens de incerteza da pesquisa está entre o top 3, né? Correto? Enquanto isso, alguns estudos apontam que as paradas das máquinas nas indústrias brasileiras causadas por problemas relacionados ao alinhamento inadequados dos eixos chegam a mais de 50%. Além disso, acredita-se que 90% das máquinas funcionem fora das tolerâncias recomendadas de alinhamento, o que pode levar a uma série de problemas de performance da máquina, custo, degradação e de outros componentes. Já com relação à performance, na condição de desalinhamento, o aumento da temperatura, ruído e vibração dissipam parte da energia que deveria ser convertida em trabalho, o que leva em uma redução direta da eficiência da máquina desalinhada, né? E já com relação ao custo, existe um custo para reduzir tal energia dissipada, o que pode impactar diretamente na energia consumida por um motor elétrico, por exemplo. Durante a sua partida, o motor elétrico consome mais energia devido ao seu estado de inércia, e o desalinhamento dificulta a entrada do regime de operação, aumentando o consumo corrente e gerando problemas no dimensionamento dos dispositivos de proteção. Além disso, o motor passa a consumir mais energia, né?
Então, para realizar seu trabalho gerando um gasto maior na conta de energia, o correto alinhamento pode reduzir o consumo de energia em até 15% ou mais, né? A falha agora, a falha de transiente de tensão, né? São os sinais de tensão de características transitórias que acontecem sempre que o circuito ou carga é acionado. Esses transientes estão associados a grandes picos de interferências eletromagnéticas. Dependendo dos seus valores de pico e a frequência, pode causar danos ao dispositivo ligados no circuito que o transiente acontece. O grande problema para os motores é a quebra ou perda, do isolamento no enrolamento do motor. Devido ao fato de transientes de tensão possuírem causas diversas e nem sempre serem de um fenômeno recorrente, é difícil encontrar a causa. Sem o isolamento em boas condições, o motor fica fora de operação e implica na parada da linha de produção e a ele associada. O transiente de tensão pode vir de um certo número de fontes dentro e fora da planta, cargas adjacentes ou liga-desliga, fator da correção da potência de bancos de capacitores ou mesmo o tempo de distância pode gerar tensões transientes em sistemas de distribuição. Esses transientes, que variam em amplitude e frequência, podem corroer ou causar a quebra do isolamento do enrolamento do motor. Encontrar a fonte deste fenômeno pode ser difícil devido à raridade das ocorrências e o fato de que os sintomas podem apresentar de diferentes maneiras. Por exemplo, um transiente pode aparecer em um cabo de controle que não necessariamente causa danos diretamente ao equipamento, mas pode interromper as operações. Qual o impacto causado por esse fator aí? É a quebra do isolamento do enrolamento do motor e leva à falha prematura do motor e parada não planejada. Distorção de harmonia, é um outro tipo de falha aí. As harmonias são componentes de alta frequência de um sinal elétrico. O sinal das redes elétricas no Brasil é de 60 Hz. No entanto, na presença de cargas não lineares, a forma da onda de tensão corrente pode sofrer distorções que estão associadas à produção de harmônicas da rede, que são sinais cuja frequência é um múltiplo da frequência nominal da rede. Distorção de harmônicas é uma das falhas em motores elétricos mais comuns. No caso dos motores, a distorção harmônica pode ser entendida como uma fonte adicional de energia que circula pelos enrolamentos, gerando perdas adicionais de energia, que acontece na forma de geração de calor. Além do aumento da temperatura, a distorção também diminui a eficiência do motor. Cada harmônico tem um nível diferente aceitável de distorção, que é definido por normas como a IEEE 519 de 92. A presença desse tipo de distorção deve ser monitorada e diagnosticada com um analisador de energia. Em termos simples, harmônicas são qualquer fonte adicional indesejada de alta frequência ou voltagem AC ou corrente que fornece energia aos enrolamentos do motor. Essa energia adicional não é utilizada para gerar o eixo do motor, mas circula nos enrolamentos e finalmente contribui para a perda de energia interna. Essas perdas dissipam-se sob a forma de calor ao longo do tempo e irão deteriorar a capacidade de isolamento dos enrolamentos. Algumas distorções harmônicas da corrente são normais em qualquer parte do sistema, que serve, no caso aí, como analisador de qualidade de energia para monitorar os níveis de corrente e elétrica e temperaturas em transformadores, para ter certeza de que eles não são excessivos. Cada harmônico tem um nível diferente aceitável de distorção, que é definido, como eu falei lá atrás, pela IEEE 519 de 1992. E qual o impacto que isso causa? Diminuição do resultado de eficiência do motor e custo adicional, além do aumento da temperatura nas operações. Sobre corrente sigma. Correntes sigma são chamadas correntes parasitas, que circulam por um circuito elétrico. São geradas por capacitâncias e indutâncias parasitas associadas aos condutores elétricos. Essas correntes estão associadas à perda de eficiência e diminuição da vida útil. Sua prevenção passa pela utilização dos condutores bem dimensionados e de qualidade, além de evitar soldas ou conexões inadequadas do condutor, o que compromete as características ômicas e originais do cabo.
As correntes sigma são essencialmente correntes parasitas que circulam no sistema. As correntes sigma são criadas como resultado de uma frequência do sinal, nível de tensão, capacitância e indutância nos condutores. Essas correntes circulam e podem encontrar o seu caminho através de sistemas de proteção para a Terra, causando disparos intempestivos ou em alguns casos, o excesso de calor nos enrolamentos. Sigma pode ser encontrado nos cabos do motor e é a soma da corrente das 3 fases em qualquer ponto do tempo. Numa situação ideal, a soma das 3 correntes seria igual a zero. Em outras palavras, a corrente de retorno a partir da unidade seria igual à corrente para a unidade. Sigma atual também pode ser entendido como sinal simétrico em vários condutores que podem fluir como correntes casadas para condutor de aterramento. Qual o impacto que causa a corrente sigma? Causa misteriosos trips de circuito devido ao fluxo de corrente e proteção para a Terra. Agora, sobre outro tipo de falha é sobre fases desbalanceadas. Os motores em operação nas indústrias são em larga maioria do tipo de indução com gaiola de esquilo. São motores assíncronos alimentados por circuitos trifásicos. Para a operação correta do motor de geração do campo girante, é importante que as 3 fases que alimentam o estator estejam balanceadas. Circuitos desbalanceados podem gerar distorções nas características elétricas do circuito e criar situações de parada. Em geral, também provoca superaquecimento e problemas de isolamento dos enrolamentos no motor. Os sistemas de distribuição trifásicos muitas vezes ela servem cargas monofásicas. Um desequilíbrio na distribuição de carga de impedância ela pode contribuir para o desequilíbrio entre todas as 3 fases. Falhas potenciais podem estar nos cabos do motor, nas determinações do motor e potencialmente as próprias espiras. Esse desequilíbrio pode levar a tensões em cada um dos circuitos de fase de um sistema de energia trifásico. No nível mais simples, todas as 3 fases de tensão devem ter sempre a mesma ordem de grandeza. E qual o impacto causado por isso aí, por desbalanceamento da fase? O desequilíbrio cria um fluxo de corrente excessiva em uma ou mais fases, aumentando a temperatura de operação, quebrando a isolação. Agora, uma outra falha é a falha do pé suave, chamado. Esse problema é de origem de falha de motores elétricos, são mais comuns do que se imagina, só pela foto você já está sabendo o que é do pé suave, aí, já dá para ter uma noção a respeito do que é. Então, diz respeito aos casos em que a fixação dos pés do motor ou seu componente acionados não estão assentados sobre a mesma superfície. Essa condição de funcionamento pode fazer com que ao se apertar os parafusos de fixação de cada pé, novas tensões mecânicas e desalinhamentos sejam introduzidos no conjunto. O impacto principal do pé suave é o que? É o desalinhamento dos eixos do motor e da carga. Então, para evitar o problema, é necessário fixar tanto o motor como a carga de forma que o assentamento não provoque vibração adicional ou transferência de esforço para o motor. Então, o pé suave, ele se refere aí a uma condição em que os pés de montagem de motor ou um componente acionado não são os mesmos ou a superfície de montagem em que os pés estão montados não permite o assentamento. Então, essa condição pode criar uma situação frustrante, em que apertar os parafusos de fixação dos pés, introduzir novas tensões e desalinhamento. O pé suave é muitas vezes manifestado em 2 parafusos de fixação posicionados na diagonal, semelhante à maneira que uma cadeira ou mesa desigual, com tendência a balançar em cada direção diagonal. O impacto que causa a falha do pé suave causa desalinhamento de componentes de acionamentos mecânicos. A falha agora do reflexo dos sinais de saída, o PWM. Inversores de frequência eles empregam uma técnica de modulação de largura de impulso PWM, então para controlar a tensão de saídas e frequência de motor. Então, os reflexos são gerados quando há uma diferença de impedância entre a fonte e a carga. A incompatibilidade de impedância pode ocorrer
como resultado de uma instalação incorreta, seleção de componentes indevidos ou degradação dos equipamentos ao longo do tempo. Em um circuito de acionamento, o motor pico da reflexão pode ser tão alto como o nível de tensão de barramento da corrente contínua. E qual o impacto causado pelo reflexo sinal de saída PWM? Acontece a quebra de isolamento do motor e levar a uma parada não planejada. Agora aqui vamos falar do desbalanceamento do eixo, né? O que é isso? É o desequilíbrio, né? É uma condição onde uma parte giratória do centro de uma massa não gira sobre o eixo da rotação. Em outras palavras, existe um lugar onde há ponto pesado no rotor. Embora você nunca possa eliminar completamente o desequilíbrio do motor, você pode identificar quando se está fora da faixa normal e tomar medidas para corrigir o problema. Desequilíbrio pode ser causado por vários fatores, incluindo acúmulo de sujeira, né? Falta de peso de balanceamento, variações de vibração, né? Variação de fabricação, massa irregular e enrolamento do motor e outros fatores relacionados com desgaste. Um testador de vibração ou analisador pode ajudá-lo a determinar se ou não uma máquina rotativa está em equilíbrio e qual é o impacto causado pelo desalinhamento aí. Ele causa desgaste prematuro em componentes de transmissão mecânica que leva a fratura prematura, né? Agora, outro causa de quebra de equipamento também, de motores, seria o que? A folga do eixo, né? Ela ocorre quando há um desgaste excessivo entre as partes, né? A folga pode ocorrer entre vários locais. Acontece a folga de giro, que é causada por afastamento excessivo entre elementos fixos de rotação da máquina, como o enrolamento. Folga sem giro acontece entre duas partes normalmente estacionárias, tais como o pé e uma base, ou uma caixa de isolamento e uma máquina. Então, tal como acontece com todas as outras fontes de vibração, é importante saber como identificar a folga e resolver o problema para evitar perder dinheiro. Um testador de vibração ou analisador pode determinar se ou não tem uma máquina rotativa e está sofrendo a folga, né? Qual o impacto causado por isso, né? O desgaste acelerado dos componentes rotativos, né? Acontece e resultado em falha mecânica. Agora, sobre o desgaste do rolamento. O que acontece aí? Uma falha no rolamento aumenta o arrasto, emite mais calor e tem uma eficiência mais baixa por causa de um problema mecânico, lubrificação ou desgaste. A falha do rolamento pode ser causada por vários motivos. O primeiro dele é a carga mais pesada do que o projetado, né? Uma lubrificação inadequada ou correta, vedação de rolamentos ineficaz, desalinhamento do eixo, ajuste incorreto, desgaste normal e tensões induzidas no eixo. Então, uma vez que a falha do rolamento começa, ela também cria um efeito em cascata que acelera as falhas dos motores elétricos. Então, 13% das falhas dos motores são causadas pelas falhas de rolamento e mais 60% das falhas mecânicas de uma instalação são causadas por desgaste do rolamento. De modo é bom aprender a solucionar, né? Esse problema potencial é importante. E qual é o impacto que causa disso? Acontece a quebra do isolamento do motor e leva a parada não planejada. Agora, sobre tensão no eixo, né? Quando tensões sobre o eixo do motor excedem a capacidade de isolamento da graxa do rolamento, ocorrerão picos de corrente de rolamento externo, causando corrosão e sulcos nos canais de rolamento. Os primeiros sinais desse problema serão ruídos e superaquecimentos, com rolamentos começando a perder seus fragmentos de forma metais originais, né? Misturando-se a uma graxa e aumentando o atrito dos rolamentos. Isso pode levar ao que? A destruição do rolamento dentro de poucos meses de funcionamento do motor. E o impacto causado por isso? Picos sobre o rolamento criam sulcos e canais, resultando em excessivas vibrações e eventual falha do rolamento, né? Então, como a gente deve evitar essas falhas, galera? Uma ótima forma de evitar que essas falhas em motores elétricos ocorram é através de manutenção preditiva, realizando inspeções como análise de vibração, alinhamento de eixos a laser, balanceamento, termografia, análise do circuito de motores. Vai ser possível identificar problemas dos motores de modo precoce antes que venha a causar falhas ou paradas inesperadas, né? Que aí às vezes o problema está no início, você consegue contornar, né?
trocar apenas uma peça ali ou fazer um alinhamento ali e resolve, do que esperar quebrar, porque às vezes quebra, causa um efeito em cascata ou efeito dominó, que quebra as outras peças. Aí você já viu, né? O custo vai ser maior, mais elevado, e também a parada também vai ser mais longa, né? Então, como falado lá atrás, gente, aqui tem o gráfico dos custos aí com a questão da quebra dos equipamentos, né? Os equipamentos, no caso, 32% quebram por falta de alinhamento, por desbalanceamento 18% que os equipamentos quebram, por folga 16% e falha de rolamentos, né, 31%, e 3% são os outros aqui. Esse gráfico aqui dá para descrever bem legal, de forma bem legal, o que acontece realmente, a porcentagem das quebras e como é que acontece. Beleza? Então, galera, por hoje é só, né? Nos vemos no nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e até mais.